Ok, vamos lá. Temos aqui um artigo que parece ser um grande passo para a IA de código aberto. O assunto hoje é um novo modelo de linguagem, o DeepSeek V3.2. E a nossa fonte é o próprio artigo técnico que a DeepSeek AI publicou. A nossa missão aqui é entender como esse modelo tenta, diminuir aquela lacuna de desempenho que só cresce entre os modelos abertos e os gigantes proprietários, tipo um GPT-5 ou um Gemini 3.0 Pro. A pergunta é: que barreiras eles precisaram quebrar para chegar lá? E essa é a questão central, né? O artigo já começa com uma constatação um pouco sombria para a comunidade open source. Ah, já imagino. Pois é, apesar de todos os avanços, os modelos proprietários estão acelerando num ritmo muito, muito maior. A distância está aumentando então. Exato. Em vez de diminuir, parece que a diferença de capacidade só aumenta. E eles argumentam que os modelos abertos estão sendo freados por basicamente 3 deficiências principais. Deixa eu adivinhar. Uma delas imagino que tem a ver com custo. Com eficiência. Modelos como o Llama, por exemplo, sofrem para processar textos muito longos sem ficar lentos ou caríssimos. É por aí. Exatamente. Você acertou em cheio na primeira. Arquitetura. A maioria dos modelos depende daquele mecanismo de atenção tradicional que vira um gargalo computacional imenso em contextos longos. Certo. A segunda é um subinvestimento crônico no que eles chamam de pós-treinamento. Que é a fase de refino, né? Isso é a etapa onde as capacidades mais avançadas, tipo raciocínio complexo, são de fato lapidadas. E a terceira é a capacidade de agente. Agente. Como assim? É a dificuldade que esses modelos têm de usar ferramentas externas, para resolver problemas no mundo real. Ok. Então temos um problema de arquitetura ineficiente, pouco investimento no polimento do modelo e uma dificuldade em agir de verdade. Para resolver isso, o artigo propõe umas soluções bem inteligentes. Vamos começar pela arquitetura. Eles falam de algo chamado DeepSeek Sparse Attention, ou DSA. O DSA é a resposta deles para o problema da eficiência. Para entender a sacada, a gente precisa lembrar rapidinho como a atenção tradicional funciona. Ok. Para cada nova palavra que o modelo gera, ele precisa olhar para todas as palavras que vieram antes. Isso cria uma complexidade computacional que cresce de forma quadrática. É o que chamam de O de L ao quadrado, né? Onde L é o comprimento do texto. Exato. E que na prática significa que se você dobrar o tamanho do texto, o custo não dobra, ele quadruplica. Se triplicar, o custo sobe 9 vezes. Fica insustentável muito, muito rápido. Perfeito. Pensa nisso como se fosse uma reunião. A atenção tradicional é como se, antes de cada pessoa falar, ela precisasse reler em voz alta tudo o que todo mundo falou antes. Desde o começo. Nossa, a reunião não acabaria nunca. Pois é. Se arrastaria, ficaria insuportavelmente longa. O DSA, por outro lado, age como um bom moderador que fala: ok, para comentar sobre isso, você só precisa lembrar do que a Maria disse sobre o orçamento e o João sobre o prazo. Ah, que analogia ótima. Ele foca a atenção só no que importa. Exato. Ele seleciona de forma inteligente só os pontos-chave. E o impacto disso no custo é tão grande quanto parece. É drástico. A complexidade cai para algo tipo O de L, onde esse K é um número fixo e muito menor de tokens importantes que ele seleciona. Certo. O resultado, e o gráfico 3 do artigo mostra isso muito bem, é uma redução brutal nos custos de inferência, especialmente para textos longos. E o mais importante... Sem perder muito desempenho. Exato. Sem uma perda significativa. Isso torna viável usar o modelo em tarefas que antes seriam, assim, impensáveis para um projeto de código aberto por puro custo. Entendi. Então, o DSA é como se eles tivessem otimizado o motor do carro, sabe? Deixando ele muito mais econômico, mas o motor econômico não adianta se o piloto não souber dirigir. Como eles treinaram esse piloto para lidar com as tarefas de raciocínio e o uso de ferramentas? Essa é a ponte perfeita para as outras duas inovações. Com a economia de recursos que eles conseguiram com o DSA,
Eles puderam fazer algo que a maioria dos projetos abertos não conseguem. Que é? Investir pesado no pós-treinamento em escala. Eles desenvolveram um protocolo de aprendizagem por reforço, o famoso RL, e alocaram um orçamento computacional massivo para essa fase. Quão massivo? O artigo menciona um dado que me deixou assim de queixo caído. O custo dessa etapa de RL passou de 10% do custo total do pré-treinamento. Uau! 10% só no refinamento? Isso é um investimento gigantesco. É enorme. É tipo gastar 90 mil para construir um carro e depois mais 10 mil só em aula de pilotagem e ajuste fino. Mostra o quanto eles acreditam que essa etapa é crucial. Precisamente. E é essa fase que ensina o modelo a raciocinar, a seguir instruções complexas e, o mais importante, a usar ferramentas. Para treinar essa capacidade de agente, eles criaram um sistema que eles chamam de síntese de tarefas de agente em larga escala. Que nome complexo. O que isso significa na prática? Basicamente, eles geraram uma quantidade colossal de dados de treinamento sintéticos, porque dados do mundo real, para esse tipo de tarefas, são muito raros. E que tipo de tarefas sintéticas são essas? O artigo dá algum exemplo para a gente visualizar? Sim, e o exemplo é fantástico. Eles descrevem uma tarefa de planejamento de viagem. Uhum. O agente recebe um prompt super complexo, tipo, planeje uma viagem de 3 dias sem repetir cidades, hotéis, restaurantes ou atrações. Ok, já é difícil. Mas tem mais. Existem regras de orçamento dinâmicas. Por exemplo, se o hotel do segundo dia for de luxo, custando mais de 800 yuans, então o gasto total com restaurantes nos 3 dias tem que ser menor que 350. Nossa! E a atração da tarde não pode custar mais que 120. E por aí vai. Uau, esse é um quebra-cabeça lógico. Cheio de regras que dependem umas das outras, parece muito difícil de resolver. É. Mas aqui está a grande sacada. Qual? Embora a tarefa seja muito difícil de resolver, ela é trivialmente fácil de verificar. Um programa de computador checa na hora se uma solução que o modelo propôs viola alguma das regras. E essa simetria é o segredo. Agora as peças se encaixam. A grande virada não foi só criar tarefas complexas, mas criar tarefas com uma resposta no gabarito. Exatamente. O modelo pode tentar 1000 combinações diferentes e saber na hora se acertou ou errou. Isso acelera o aprendizado de uma forma brutal. É quase como ter um professor incansável que dá feedback imediato. Exatamente. Essa é a ideia. Isso torna o treinamento com aprendizagem por reforço extremamente eficiente. Eles criaram mais de 1.800 ambientes distintos como esse, com 85 mil prompts complexos. E treinaram agentes para coisas diferentes? Sim, agentes específicos para código, para busca na web, para interpretar código em Jupyter Notebooks, e um agente geral. Mas, espera aí. Treinar um agente com dados 100% sintéticos não tem o risco de criar um modelo que é, tipo, genial no laboratório, mas que se atrapalha todo com a bagunça do mundo real? Como eles garantem que essa habilidade se generalize? Essa é a crítica clássica, e é uma pergunta muito boa. A defesa deles no artigo se baseia em 2 frentes: escala e diversidade. Uhum. Ao criar milhares de ambientes e dezenas de milhares de prompts, a esperança é que o modelo não memorize soluções, mas que ele aprenda os padrões de planejamento, de raciocínio, de uso de ferramentas. A ideia é que a variedade force o modelo a ser mais flexível, Isso, a desenvolver uma capacidade de raciocínio mais generalizável. claro, a prova final está sempre nos resultados. Perfeito, então a estratégia foi reengenharia do motor com o DSA para economizar e reinvestir toda essa economia numa academia de treinamento brutal e sintética para o piloto. Vamos ver como ele se saiu na pista. Essa teoria toda se traduziu em resultados reais. Traduziu, e os resultados são muito, muito significativos. Nos benchmarks de desempenho geral, o DeepSeek V3.2 se posiciona de forma bem competitiva. Tipo... A tabela 2 do artigo mostra que ele atinge um nível parecido com o do GPT-5 em várias tarefas de raciocínio, embora ainda fique um pouquinho atrás do Gemini 3.0 Pro em algumas.
Me dá um exemplo. No benchmark de matemática AMI 2025, o V3.2 faz 93.1, que é muito perto dos 94.6 dos GPT-5. Bem perto mesmo. E na área em que eles mais investiram, a de agentes de código. Aí é que ele brilha. No benchmark de programação competitiva Codeforces, ele alcança um rating de 2.386. E isso é bom? É excelente. Supera muitos modelos conhecidos, diminui drasticamente a lacuna para os modelos de código fechado, embora, justiça seja feita, o Gemini 3.0 Pro ainda lidere com um rating de 2.708. Então ele não só entrou na briga, como está acertando alguns golpes. Exato. E eu li no artigo que eles levaram isso a um extremo, uma versão chamada especial. Por que criar uma segunda versão? Qual o objetivo disso? A versão especial é uma prova de conceito. Foi projetada para responder a uma pergunta. Um modelo de código aberto pode, nas condições certas, atingir o auge absoluto do desempenho em raciocínio, custe o que custar. Entendi. Um teste de estresse. Exato. Para isso, eles ajustaram o treinamento de RL, reduzindo drasticamente a penalidade de comprimento. Em termos simples, eles disseram para o modelo: olha, não se preocupe em ser conciso. Use o espaço que precisar, escreva seu raciocínio passo a passo, não importa o quão longo seja, apenas acerte a resposta. E o resultado dessa liberdade toda foi? Impressionante. O DeepSeek V3.2 Speciale alcançou desempenho equivalente a uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, na de Informática e nas finais mundiais do ICPC, que é o Campeonato Mundial de Programação. Caramba! Isso é uma demonstração de força. Com certeza. É uma prova de que a arquitetura aberta pode chegar lá. Mas qual é a pegadinha? Não existe almoço grátis, né? Especialmente em computação. Essa performance toda deve ter um custo. E tem. E aqui entra a questão do trade-off, da troca. A tabela 3 do artigo é cristalina sobre isso. O que ela mostra? Embora o Special tenha uma precisão maior no benchmark de matemática, acertando 96.0 contra 95.0 do Gemini 3.0 Pro, ele paga um preço bem alto em eficiência. Ah! Para chegar na resposta, ele usa em média 23 mil tokens. O Gemini usa só 15 mil. Entendi. Então ele pensa de forma muito mais explícita, muito mais longa para garantir que vai acertar? Exato. É a diferença entre um gênio que te dá a resposta de bate-pronto e um professor super metódico que escreve cada passo da equação no quadro. Ambos chegam lá, mas um gasta muito mais disse. Perfeito. E isso levanta uma questão fundamental sobre o que define um modelo melhor. É a precisão máxima, não importa o custo? Ou é a eficiência para chegar numa resposta de alta qualidade? Essa troca entre performance e eficiência nos leva direto para as limitações, né? O artigo é bem honesto sobre o fato de que o modelo não é perfeito. Sim, os autores são bem transparentes. Eles apontam 3 limitações principais. A primeira é o conhecimento de mundo. Faz sentido. Como o DeepSeek V3.2 foi treinado com menos computação total, menos flops, em comparação com os gigantes, seu conhecimento enciclopédico sobre fatos do mundo ainda é inferior. Eles focaram no raciocínio, mas o pré-treinamento, que é onde o conhecimento é absorvido, foi menor. Qual a segunda? E discutir. O modelo, principalmente na sua forma mais potente, muitas vezes precisa de mais passos de raciocínio para igualar a qualidade de um modelo como o Gemini, que parece chegar à mesma conclusão de forma mais densa, mais direta. Certo. E a terceira? E a terceira limitação é que em algumas tarefas de nicho, tarefas extremamente complexas, os modelos de fronteira ainda levam vantagem. A lacuna diminuiu muito, mas não foi completamente eliminada. Então, olhando para o quadro geral, essa abordagem toda do DeepSeek parece uma aposta estratégica muito clara. Sim. Em vez de tentar vencer os gigantes no jogo deles, que é o da força bruta no pré-treinamento, eles focaram em engenharia inteligente e no investimento pesado no pós-treinamento para maximizar o raciocínio. Perfeitamente colocado. É uma estratégia de guerrilha inteligente contra um exército convencional. Gostei da analogia. Eles otimizaram a arquitetura com o DSA, criaram esse campo de treinamento de agentes com dados sintéticos e investiram pesado para refinar as habilidades do modelo.
E a versão Speciale é a prova de que essa estratégia pode sim levar um modelo aberto ao pódio das competições mais difíceis do mundo. O que nos deixa com um pensamento final para o futuro, então. Exato. Isso nos deixa com uma questão fundamental para o futuro da IA. O caminho para os modelos de código aberto alcançarem e talvez superarem os proprietários é simplesmente seguir a mesma receita de escalar o pré-treinamento, sabe, injetar trilhões de tokens de dados para absorver mais conhecimento. Ou A verdadeira fronteira, como o DeepSeek sugere, está em desenvolver maneiras de raciocinar de forma mais densa, mais eficiente, alcançando a mesma conclusão com menos pensamento bruto. Encontrar o equilíbrio ideal entre conhecimento de mundo, capacidade de raciocínio e custo computacional. Esse parece ser o grande desafio pela